Eu estou aqui dando uma olhada nesse vídeo de jovens mesmo, cantando numa das ruas internas da cidade amuralhada de Jerusalém, que dá exatamente aberta, fosse essa porta que você está vendo aí no vídeo, enquanto eu estou falando, essa porta verde, essa moçada cantando na frente, aberta essa porta você subiria numa pequena escada que dá direto na esplanada do templo antigo, construído por Salomão, depois por Herodes o Grande já nos dias de Jesus, e que hoje, não é de hoje, todavia, desde o século VII, tem duas mesquitas construídas lá, porque aquele lugar, na antiga esplanada do templo judaico, se tornou o terceiro lugar mais sagrado do islamismo, por causa da viagem noturna de Maomé e de tudo que isso significa para a religião islâmica. Daí eles terem essas duas mesquitas lá, de El-Aqsa e o Domo da Rocha, dessa abóbada dourada. É um lugar de convergência total de conflito religioso de uns anos para cá, porque durante muitos anos os judeus viveram lá, só para você ter uma ideia. Essa viagem noturna de Maomé foi aí por volta de 600 e tanto da Era Comum, depois de Cristo, ou seja, no século VII. E foi o Egito que construiu aquela abóbada dourada, aquele monumento, no tempo em que o Egito queria ser o califado muçulmano de toda aquela região. Muitos anos passaram, judeus e muçulmanos conviveram ali anos, séculos e séculos e séculos, sem problema. Os muçulmanos orando em cima, os judeus orando embaixo, onde é o paredão do Muro das Lamentações. Eu vou lá, a maioria de vocês não tem ideia disso, mas eu não fui quem inaugurou a era indo lá. Antes de mim, eu estou falando de pastores brasileiros, antes de mim, alguns pastores tinham ido. O reverendo Alcibiades Pereira Vasconcelos, da Assembleia de Deus, tinha ido uma vez ou duas. O pastor Enéas Tonini tinha ido uma vez ou duas. O reverendo Antônio Elias tinha ido uma vez ou duas. Aqui do Brasil, o Neemias Marien tinha ido umas 4 ou 5 vezes lá, quando eu comecei a ir, nos anos 70. Só que eu comecei a ir para valer, eu não ia para fazer peregrinação. Eu nunca fui religioso, eu nunca adorei pedras, ai meu Deus, pedras de Jerusalém, folhinhas de Jerusalém. Não! Isso aí é paganismo, é culto ao fetiche do pseudo-sagrado, e eu estou longe desse negócio todo. Eu sou discípulo de Jesus, que disse que não é em montes, nem em pedras, nem em rochedos, nem em lugares pseudo-sagrados onde se deve adorar. Deus é espírito. E em qualquer lugar importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então eu comecei a ir nos anos 70 para lá. E eu ia no mínimo uma vez por ano. Houve anos que eu fui 3 vezes no mesmo ano. E houve anos que em cada viagem eu chegava a levar 400, 500, 600 pessoas. De uma única vez. Eu levei milhares de pessoas lá. Para quê? Para ensinar judaísmo, sionismo, ou qualquer culto à terra, para advogar a geopolítica sionista, ou para fazer interpretação escatológica da cidade de Jerusalém, como os pentecostais já tinham começado a fazer, e diziam que em 1948, quando se estabeleceu o Estado de Israel, tinha começado uma contagem regressiva em 40 anos. Jesus voltaria, portanto, eles ficaram esperando Jesus voltar em 1988. Olha só como Jesus voltou. Voltou, né? Voltou à beça, olha a calamidade que está lá. E muitas outras teorias já foram desenvolvidas. Eu resisti tudo isso e resisto. E tenho dito e provo. E convido qualquer um na face do planeta para me enfrentar em qualquer ambiente. Vai sair envergonhado, porque não resistirão à interpretação de nenhum texto, nem do Velho, nem do Novo Testamento, à luz de Jesus como chave hermenêutica interpretativa e à luz da interpretação de Jesus. Não sobra argumento para eles. Por isso eles não querem papo comigo, só contigo, que não sabe nada e compra qualquer pacote. Assim como esses meninos que estão aí. É tudo garoto, você viu? Todo mundo teve a cabeça feita por algum rabino sionista que vende essa ideia. Qual é a ideia? Nós precisamos subir, entrar, destruir a mesquita de El-Aqsa, destruir o Domo da Rocha e erguermos o terceiro templo para Deus na esplanada, porque então, enfim, o nosso Messias judeu virá. Porque o que os cristãos chamam de Messias, que é Jesus, eles dizem, o nosso Talmud diz que era um farsante mentiroso que está no inferno,
queimando com excremento humano e com excremento e urina de todos os entes vivos. Essa é a punição de Jesus, o bruxo cristão. E com ele todos os outros adoradores dele próprio, que é o maior de todos os ídolos da terra. É Jesus. Nós queremos destruir essas sinagogas para construir o nosso templo. Quando a gente fizer o nosso terceiro templo, então, o nosso Messias virá. E os cristãos se unem a eles e dizem, tadinhos, eles não sabem que o Messias deles já veio e é Jesus, mas nós estamos com eles. Tem que construir o terceiro templo em Jerusalém para Jesus voltar. Aí eles baseiam isso em argumentação escatológica de gente que não entende nada. Hermenêuticas fajutas, interpretações tolas, mas que são, como Paulo diz, faladas com ousadas asseverações. Que não entende nada e vai apenas nesse fluxo, fica ali gritando na porta, lá em Jerusalém. Os cristãos que vão para lá também ficam torcendo, como eu já vi. Pastor, será que algum dia Israel vai destruir essas mesquitas e construir o terceiro templo para Jesus voltar? Aí você explica, eu estou explicando há meio século. Eles não entendem. Nem lá quando eu levo. Explica, mas a lavagem cerebral é uma coisa violenta. Eles não sabem. Uma coisa. Primeiro, eles não sabem que estão falando com uma pessoa que conhece aquilo ali como se eu tivesse morado lá o tempo todo. E a teologia daquilo ali, e os livros paralelos, e o que eles pensam e creem, e a fajutice dessas convicções, e pior, a dos pentecostais, escatológicos, evangélicos, que criaram uma cartilha de mentira para a volta de Jesus, e que você alimenta na sua ignorância. Essa é a primeira coisa. A segunda é que não precisa construir terceiro templo nenhum para Jesus voltar. Nenhum. Jesus nunca condicionou uma coisa a outra. E os argumentos que eles usam não têm capacidade de resistir a uma análise histórica e exegética e hermenêutica e teológica e bíblica séria. Cai por terra. Eu passo por cima, faço virar pó. Vê se eles querem conversar comigo um tema desse. Não querem. Está aqui o desafio feito qualquer um. Não aguentam o atropelo. A terceira coisa, que não sabem, inconsequentemente, esses meninos que estão aí, eles não representam o todo de Israel, eles representam os fanáticos sionistas, que creem que o Messias deles vai voltar apenas quando eles derrubarem aquelas mesquitas e construírem esse terceiro templo. Aí o Messias vem para ter onde sentar. Parece que o Messias só vem se eu tiver um trono para sentar lá em Israel. É um negócio patético e alucinante. Eles só não sabem. Esses garotos inocentes, tão inocentes quanto alguns dos nossos santos e ignorantes inocentes também, no meio cristão, é que no dia que eles derrubarem aquelas duas mesquitas que estão na esplanada do templo, começa a Terceira Guerra Mundial, na hora. E não vai ser com bombinha, como essas jogadas em Gaza, ou no Irã, ou o Irã lá, ou da Rússia na Ucrânia e vice-versa. Não vai ser com bombinha. Vai ser com coisas devastadoras e mais. O mundo árabe inteiro vai se unir. O que vai ter é um envolvimento global, porque cada um desses grupos tem os seus aliados no resto da terra. E hoje em dia não se está mais fazendo guerra de catolé, nem como se dizia antigamente de cabeça de negro, que eram aqueles fogos desse tamanho que você jogava em São João, eram até perigosos, grossos. Não, isso foi no passado. Agora tudo tem consequências finais. E tudo que nós não precisamos é disso. Se isso acontecesse, e se isso um dia vier a acontecer, Deus nos livre, nós vamos estar chamando sobre nós uma das maiores calamidades sociopolítico-religiosas da história da humanidade. E tem mais. Não tem nenhuma garantia de que Jesus vai voltar, só tem uma garantia de que milhões de pessoas vão morrer de consequências atômicas. Aí vão se cumprir outras profecias que esse povo nunca apresentou a você, mas que está lá em Ezequiel, em Zacarias, aquelas profecias que dizem que os olhos vão se apodrecer, a órbita vai apodrecer nos olhos, a língua vai ficar podre na boca, o corpo vai cair, todos os efeitos descritos de uma radiação atômica poderosa. É isso que vai acontecer. E Jesus não vai voltar. E o Messias não vai chegar. E você terá apenas ajudado a construir mais uma distopia indescritível, como nenhuma ficção das piores que a gente já produziu no planeta descreveu até o dia de hoje. Mas eu sei que o que eu estou dizendo aqui é para uns poucos. Porque a maioria não gosta de verdade. Verdade dá vertigem, dá pânico. A maioria não consegue chegar nem até esse ponto do vídeo. Mas eu já disse o que por hoje era necessário e conveniente dizer e advertir, que você me dê ouvidos em nome de Jesus e do Evangelho e não se una e não covalide à loucura desses insanos. Pelo amor de Deus. Em nome de Jesus. Amém.